Boa noite, meus queridos. Excepcionalmente, estamos transmitindo o nosso estudo bíblico hoje no canal do Pedro Henrique, do Peu, porque o canal da igreja foi feito ontem e para ele poder ser disponibilizado, faz necessário um período de 24 horas. Então, no domingo, na escola dominical e no culto à noite, nós já estaremos no canal da igreja. Então, convidamos a todos para que nesse momento se acomodem aí suas casas, da melhor maneira possível, para nós realizarmos nosso estudo bíblico. Nós vamos orar, buscando a direção do nosso Deus. Eu convido a todos que estão nos acompanhando para fecharem os seus olhos e orarmos ao nosso Deus. Deus bendito, nós agradecemos pelo dia, agradecemos pelo dom precioso da vida que nos dás, pela oportunidade de nos reunirmos agora, ó Deus querido, ainda que cada um de nós, onde é possível estarmos nesse momento, Pai querido, para o estudo da palavra do Senhor. E nós queremos agradecer pelas muitas bênçãos e queremos também interceder, ó Deus querido, suplicando ao Senhor que tenha misericórdia da nossa nação, tenha misericórdia do povo brasileiro, Senhor, que está passando por esse momento difícil, não só o povo brasileiro, ó Deus querido, mas todos os povos que estão sendo afetados, direto ou indiretamente, ó Pai querido, por essa pandemia, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que nesse momento, através dessa situação difícil vivenciada a nível mundial, os homens possam voltar-se para o Senhor, em temor, em fé, em arrependimento, ó Deus querido, e possa buscar o Senhor de todo o coração. Porque a promessa do Senhor, ó Deus, na qual cremos é que se buscarmos o Senhor de todo o nosso coração, o Senhor se deixará achar por nós, o Senhor, ó Deus querido, pela misericórdia do Senhor, nos abençoará, o Senhor, pela misericórdia do Senhor, sarará a nossa terra, é nisso que cremos e é por isso que oramos nesse momento, no nome de Jesus. Amém. Nós vamos ler a palavra do nosso Deus, você aí que tem a sua Bíblia, se não tem, nós pedimos a você para que providencie, para nós lermos um salmo da palavra do nosso Deus, que é o salmo de número 77. O salmo 77, ele tem como título As Grandes Obras da Misericórdia de Deus. É um salmo de Asaf. E nos diz o seguinte, a palavra do nosso Deus: Elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia, procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. Não me deixas pregar os olhos. Tão perturbado estou que nem posso falar. Penso nos dias de outrora. Trago à lembrança os anos de passados tempos. De noite indago o meu íntimo e o meu espírito prescruta. Rejeita o Senhor para sempre? Acaso não tornará a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se o Senhor de ser benigno? Ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? Então disse eu, isso é a minha aflição. Mudou-se a destra do Altíssimo. Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Considero também nas tuas obras todas e cogito dos teus prodígios. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que operas maravilhas e entre os povos tens feito notório o teu poder. Com o teu braço forte remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Viram-te as águas, ó Deus, as águas te viram e tremeram, até os abismos se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água, houve trovões nos espaços, também as suas setas cruzaram de uma parte para outra.
O ribombar do teu trovão ecoou na redondeza, os relâmpagos alumiaram o mundo. A terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas pelas grandes águas, e não se descobrem os teus vestígios. O teu povo tu conduziste como rebanho pelas mãos de Moisés e de Arão. Portanto, meus queridos, esse salmo nos lembra das grandes obras da misericórdia de Deus em favor do seu povo. E nós precisamos, nesse momento que estamos vivendo, clamar a Deus realmente pela sua misericórdia, em favor nosso, em favor dos nossos concidadãos, em favor do nosso planeta, em favor do nosso mundo. Nesse momento nós vamos todos curvar uma vez mais as nossas frontes, e nós vamos, cada um, silenciosamente, orar ao nosso Deus e intercedendo. Nós vamos interceder pelo nosso país, nós vamos interceder por outros países. A Itália, por exemplo, é um país que tem sido grandemente afetado por esta pandemia. Esse é um momento de intercessão, crendo que Deus ouve as nossas orações, que Ele atende às nossas orações. Nós vamos, neste momento, nos curvar diante dEle em oração. Então, convido a você que está aí na sua casa, nesse momento, a cada um dos seus familiares também com você, para que, nesse momento, silenciosamente, todos nós oremos ao nosso Deus, clamando pela sua misericórdia, para que Ele tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia da nossa nação, tenha misericórdia da igreja dEle, que está vivenciando esse momento em que ela precisa fechar as suas portas e buscar outras alternativas de cultuar a Deus, de adorar a Deus e também de edificar o povo de Deus. Então vamos orar nesse momento, silenciosamente, por alguns momentos. Deus, mais uma vez nós oramos a Ti e clamamos pela Tua misericórdia, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia. Deus querido, estamos vivenciando um momento muito difícil, ó Pai querido, momento preocupante, mas cremos, ó Deus, na promessa do Senhor. O Senhor prometeu a Salomão e nós cremos, ó Deus querido, que essa promessa ela é para a igreja do Senhor também, ela é para nós, que o Senhor ouviria, Senhor Deus, a oração do povo do Senhor, que os ouvidos do Senhor estariam atentos, os olhos do Senhor estariam abertos à oração do povo do Senhor. E nesse momento, como povo do Senhor, nós clamamos, nós imploramos, nós suplicamos, ó Deus querido, pela Tua misericórdia. Tem misericórdia da nossa nação, a nação brasileira. Tem misericórdia, Senhor Deus, de outras nações que estão sofrendo nesse momento. Tem misericórdia, Senhor Deus, daqueles que estão infectados. Fortalece-lhes a fé. Dê condições, ó Deus querido, para que eles possam ser tratados. E traz, ó Deus querido, a recuperação, a saúde, a restauração da saúde para a alegria deles, dos seus familiares.
E, ó Deus querido, quanto a aqueles que trabalham na área da saúde, ó Deus querido, guarda-os, protege-os, ó Deus, nesse momento, para que eles possam desempenhar, ó Deus querido, o seu trabalho, exercerem o seu trabalho, a sua profissão, guardados e protegidos pelo Senhor, cuidando daqueles que nesse momento precisam, ó Deus querido, de cuidados. E que realmente todos estejam voltados, ó Pai querido, para a oração, todos estejam voltados, ó Deus querido, para o cumprimento da sua responsabilidade nesse momento, para que, ó Deus querido, juntos possamos trabalhar, ó Deus querido, agir, para que esta pandemia possa ser contida, o seu avanço possa ser contido, para a nossa alegria e para a honra e glória do Senhor. Orienta-nos agora, ó Deus querido, no estudo da palavra do Senhor. Fala ao nosso coração. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Nós vamos dar sequência, meus queridos, ao nosso estudo panorâmico dos livros do Antigo Testamento. Estamos panoramicamente percorrendo os livros do Antigo Testamento e procurando entender quem foi que escreveu o livro, quando foi que ele escreveu o livro, para quem ele escreveu o livro, qual é o propósito, ou quais os propósitos pelos quais ele escreveu esse livro, e as lições importantes que esse livro tem para nós hoje, nos nossos dias. E o nosso objetivo é levar os irmãos a um conhecimento mais profundo da teologia bíblica, também despertar o interesse dos irmãos para a leitura e para os estudos da palavra de Deus e capacitá-los a compreender melhor a palavra do nosso Deus. Repetindo, nós estamos trabalhando panoramicamente, não estamos nos aprofundando no estudo do livro, e sim de maneira panorâmica, olhando para o livro. E o desafio é que os irmãos possam ler os livros da Bíblia e possam, com mais conhecimento desses livros a respeito do tema, do autor, entender melhor esses livros, compreender melhor a palavra de Deus, para adorar a Deus da maneira correta, para servir a Deus da maneira correta e para viver uma vida que glorifique o nome de Deus, uma vida frutífera. Então, esse é o nosso objetivo. Hoje, o livro de Amós, o livro do profeta Amós. Então, eu convido a todos que estão nos acompanhando para que mantenham aí as suas Bíblias abertas no livro do profeta Amós, que é o livro que nós iremos trabalhar hoje juntamente com os irmãos. Muito bem, versículo 1 do livro do profeta Amós. Palavras que em visão vieram a Amós, que era entre os pastores de Tecoa, a respeito de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Quem foi que escreveu esse livro? Amós, versículo 1, nos diz que estas palavras que estão registradas aqui, elas foram dadas por Deus a Amós em visão, e ele as registra, ele as anuncia ao povo, e ele então as registra para que ele então possa ficar para o povo no futuro, e também para o povo de Israel no futuro, e também para nós. Então, profeta Amós. O significado do nome Amós é fardo. A mensagem que ele vai transmitir é, de fato, um fardo para ele, é uma mensagem pesada. Ele vai falar de julgamento, mas não só de julgamento, ele vai também falar a respeito de restauração, de uma restauração que Deus irá operar no futuro. Então, a mensagem de julgamento é mensagem de restauração. É pesada para ele que tem que anunciar essa mensagem, e é pesada também para o povo que irá receber essa mensagem, mensagem de julgamento. Amós, ele era natural de Tecoa, da cidade de Tecoa. Tecoa ficava em torno de 15 quilômetros de Jerusalém, era uma aldeia que ficava a 15 quilômetros de Jerusalém,
e 9 quilômetros aproximadamente de Belém de Judá. Então, Amós era natural aí desta cidade, dessa aldeia. Amós, ele não era um profeta, ele não era da escola dos profetas. Ele faz questão de dizer, no versículo 1, que ele era entre os pastores de Tecoa. Ele era um pastor, ele era um boieiro, ele era um colhedor de sicômoros. Capítulo 7, versículo 14, ele vai dar mais esta informação para a gente. E ele foi sobrenaturalmente chamado por Deus para levar ou para transmitir essa mensagem ao povo de Deus, para entregar essa mensagem ao povo de Deus. Também a respeito do profeta Amós, que nós precisamos ainda saber a respeito dele, é que ele profetizou principalmente para o reino do norte, Israel. Mas ele falou também para o reino do sul, Judá. E o versículo que lemos nos dá esta informação. Ele diz que estas palavras que em visão vieram a ele, Amós, que era entre os pastores, um boieiro, um colhedor de sicômoros, estas palavras vieram a ele no período do reinado de Uzias, rei de Judá, e de Jeroboão. Esse Jeroboão aqui é o Jeroboão II, que é o rei de Israel. E estas palavras vieram a ele 2 anos antes do grande terremoto que ocorreu e que 240 anos há referência a este terremoto aí. Também esse texto, esta palavra, ela é dirigida a nós hoje, a igreja em todo o tempo, em toda a sua história. Então, também a nós hoje. Nós fazemos parte do povo de Deus, nós fazemos parte da igreja de Deus. Então, esse livro, ele é também direcionado a nós, direcionado à igreja de Deus. Quando foi que Amós escreveu esse livro? Ele diz que foi no período de Uzias e Jeroboão II. Uzias, ele ele foi rei em Judá entre 792 e 740 a.C., 792 a 740 a.C. E Jeroboão, ele reinou sobre Israel, Jeroboão II, ele reinou sobre Israel num período de 793 até 753. Então foi nesse período desses 2 reis que o profeta Amós, ele recebe essa palavra de Deus em visão e ele a transmite para Israel principalmente e também para Judá. Alguns estudiosos dizem que ele desenvolveu grande parte do seu ministério em Betel, que era um centro de adoração, um local de adoração, onde o povo subia para adorar a Deus, e principalmente aí nesse local, Amós desenvolveu o seu ministério. Ele profetizou então durante um grande período, ou um período de grande prosperidade. As grandes potências, Egito, a Síria, o poder do Egito estava diminuindo, o poder da Síria também havia diminuído um pouco, então foi um período em que o povo de Israel gozou de uma certa liberdade, e esse foi um período de prosperidade, chamado assim de um período de prosperidade. O reino do norte, Israel, se tornou rico, né, e estava desfrutando por isso, de uma falsa segurança, né, e achando que por estar prosperando, realmente tinha a bênção de Deus, e por isso então ficou tranquilo, acomodou-se por causa dessa prosperidade. Nesse período, muitos israelitas estavam mantendo e até mesmo exercendo os rituais. Eles estavam realizando as ofertas, como elas deveriam ser realizadas. Isso pode parecer ou pode fazer parecer
que a espiritualidade do povo estava em alta, que o povo estava espiritualmente bem. Mas isso não é verdade. O povo não estava espiritualmente bem. Eles estavam indo aos locais de adoração, aos locais que o povo se reunia para adorar a Deus, para oferecer a Deus seu sacrifício, e estavam realizando o sacrifício conforme estabelecido na lei de Deus, mas espiritualmente o povo não estava bem. Eles eram idólatras, adoravam outros deuses, eles praticavam a injustiça social, eles faltavam com a verdade, eles torciam a justiça, então eles não estavam se comportando como um povo que realmente estava em comunhão com Deus, com um povo que estava vivendo bem espiritualmente. Não, apenas a aparência, estavam mantendo a aparência. Quem olhava para aquele momento dizia que o povo estava bem, mas não estava bem. Aquele não era um momento de prosperidade espiritual. Material sim, mas espiritual não. Ainda assim, a verdadeira adoração a Deus ela estava misturada com a idolatria. Se você tiver depois um tempinho e quiser analisar textos da palavra de Deus, como por exemplo, 2 Reis 17, 14 a 17, você vai ler mais a respeito da condição espiritual do povo, da adoração do povo naquele momento, como Amós coloca aqui no versículo 50, no 2 Reis, capítulo 17, 14 a 17. Não dá para a gente ler agora, mas os irmãos poderão ler em casa. Versículos 5 e 6 do capítulo 2, ele toca nessa questão. Ele diz, assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Judá e por 4 não suscitarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos. Antes as suas próprias mentiras os enganam, e após elas andaram seus pais. Por isso meterei fogo a Judá, fogo que consumirá os castelos de Jerusalém. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel e por 4 não suscitarei o castigo, porque os juízes vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Então, nesses versículos, o profeta Amós descreve como é que o povo estava vivendo naquele momento, ainda que frequentando os centros de adoração, mas vemos que era apenas uma religiosidade, era apenas uma religião de fachada, não era uma religião de coração, não estavam se comportando como deveriam se comportar, conforme os ensinamentos da palavra de Deus. Agora, para quem foi que Amós escreveu esse livro? O porquê que ele escreveu esse livro? Ele escreveu para advertir a nação sobre uma condenação iminente que viria a ela por causa desses abusos que ele cita aqui no capítulo 2. Deus traria um juízo ainda maior sobre a nação, sobre Israel principalmente, e sobre Judá. E Amós vai lembrar ao povo que Deus ele havia já manifestado juízo, havia já trazido juízo sobre a nação, sobre o seu povo por causa dos seus pecados, a maldição da aliança sobre o seu povo por causa dos seus pecados, mas o povo não deu ouvido às advertências que Deus já havia feito ao seu povo. Então, embora o Senhor houvesse mandado advertências a Israel em forma de fome, de sede, de crestamento, de gafanhotos, praga, derrota militar, o seu povo recusava a ver a mão de Deus nesses acontecimentos e falhou então em arrepender-se. Dê uma olhadinha aí no capítulo 4, versículos 6 a 11. Diz assim: também vos deixei de dentes limpos em todas as vossas cidades, e com falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Além disso, retive de vós a chuva 3 meses ainda antes da ceifa,
e fiz chover sobre uma cidade e sobre outra não. Um campo teve chuva, mas o outro, que ficou sem chuva, se secou. Andaram 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Feri-vos com o crestamento e ferrugem, a multidão das vossas hortas e das vossas vinhas e das vossas figueiras e das vossas oliveiras, devorou-a o gafanhoto. Contudo, não vos converteste a mim, disse o Senhor. Enviei a peste contra vós outros, a maneira do Egito. Os vossos jovens matei-os à espada, e os vossos cavalos deixei-os levar presos. O mau cheiro dos vossos arraiais fiz subir aos vossos narizes. Contudo, não vos converteste a mim, diz o Senhor. Subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e vós fostes como um tição arrebatado da fogueira. Contudo, não vos converteste a mim, diz o Senhor. Vejam que ele repete várias vezes a expressão, mesmo Deus manifestando juízo contra o pecado, eles não se converteram, não se voltaram para Deus, não se arrependeram. E o que o profeta vai fazer é lembrar a eles de que Deus já os havia advertido de várias maneiras, mas eles não haviam dado atenção às advertências de Deus, não viram como os acontecimentos como vindo da mão de Deus, como permitidos por Deus, para se arrependerem, para mudar de atitude. Então o profeta vai agora falar para eles de um julgamento ainda pior, ainda mais severo, que viria da parte de Deus contra eles por causa dos seus pecados. Então, o profeta Amós vai desafiá-los vigorosamente contra a idolatria, demonstrando que eles estavam praticando a idolatria, ou continuavam praticando a idolatria, eles continuavam praticando a injustiça social em Israel e praticando também uma adoração sincrética, que negava essa adoração sincrética, negava a mais básicas de todas as verdades sobre o Deus de Israel. Amós vai também ressaltar que por Israel não ter se arrependido, mesmo depois de ter sido julgado, como nós vimos no capítulo 4, 6 a 11, o Senhor faria ou traria um julgamento ainda mais severo, que terminaria com a total destruição e exílio. Do capítulo 4, versículo 12, até o capítulo 5, versículo 20, nós temos então Amós trazendo esta palavra. Então é para isso que ele escreve, para advertir ou para lembrar o povo de que Deus já havia manifestado juízo contra eles de várias maneiras. Eles não prestaram atenção a isso, não se voltaram para Deus, e está chamando-os agora a um arrependimento. O objetivo é chamá-los ao arrependimento, para que eles se voltem para Deus. Caso eles persistam em não se voltar para Deus, em não mudar de atitude, Deus vai trazer um juízo ainda mais severo contra eles. Então, esse é o propósito, esse é o objetivo de Amós. Verdades ensinadas. Quais são as verdades que o profeta Amós ensina para o povo daquela época e também para a nossa época hoje? Primeiramente, verdades que ele ensina a respeito de Deus. Deixa claro que Deus, o Deus de Israel, ele é soberano, ele é o Deus soberano. Ele é o Senhor soberano sobre tudo, ele criou todas as coisas. Capítulo 4, o versículo 13, ele diz o seguinte: porque ele é quem forma os montes e cria o vento e declara ao homem qual é o seu pensamento, e faz da manhã trevas e pisa os altos da terra. Senhor Deus dos exércitos é o seu nome. Ele deixa bem claro para o seu povo, para o povo de Israel, quem é Deus. Ele é o Senhor soberano sobre tudo e sobre todos. Ele deixa claro também que esse Deus, ele é um Deus justo. Ele é o verdadeiro Deus sobre as nações, o único Deus sobre as nações. E como tal, ele é capaz de jogar nação contra nação. Ele vai falar isso lá no capítulo 1, versículo 3, até o
capítulo 2, versículo 3. Ele é capaz de julgar ou de jogar um povo da aliança por meio da agressão de outras nações. Ele traz julgamento contra o seu povo através de outras nações. Lá no capítulo 6, o versículo 14, ele fala sobre isso. Diz o versículo 14, pois eis que lavrarei sobre vós, ó casa de Israel, uma nação, ou levantarei, eis que levantarei sobre vós, ó casa de Israel, uma nação, diz o Senhor, Deus dos exércitos, a qual vos oprimirá, desde a entrada de Amate até o ribeiro da Arabá. Então, Deus, ele vai trazer uma nação e assim ele vai levantar uma nação sobre a casa de Israel e ele vai oprimir a nação de Israel através dessa nação, porque ele é o Deus soberano, porque ele é um Deus justo, ele não pode ficar, ou ele não fica impassível diante do pecado. Ele age, ele disciplina o pecado, ele pune o pecado. Deus também, ele é misericordioso, porque Amós, ainda que ele diga que Deus já estava há tempo punindo o seu povo, ele vai também dizer que Deus está chamando o seu povo agora a um arrependimento. Caso o povo persista em não se arrepender, Deus vai trazer um juízo ainda mais severo contra o seu povo. Então, o fato de Deus avisar a Israel que vai trazer um juízo ainda mais severo, demonstra a misericórdia de Deus. E Amós vai terminar o livro falando a respeito da restauração, ou ele traz uma promessa de restauração e, portanto, uma palavra de esperança. Isso mostra a misericórdia de Deus. O povo, por causa dos seus pecados, merecia ser consumido, mas Deus, pela sua misericórdia, chama o povo ao arrependimento. Ele ainda faz uma promessa para o povo de restauração para o seu povo no futuro. 5:4 de Amós, nós lemos o seguinte: pois assim diz o Senhor à casa de Israel, buscai-me e vivei. Isso é pela misericórdia de Deus. O Senhor, então, ele castiga aqueles que ele ama, e o seu julgamento foi um sinal de que ele tinha um compromisso com a sua aliança, ele tinha um compromisso com o seu povo. O povo estava experimentando a maldição ou as maldições da aliança, conforme prescrita lá em Deuteronômio. O povo foi advertido em relação às maldições da aliança por causa da desobediência. Fossem obedientes, receberiam as bênçãos da aliança. Fossem desobedientes, receberiam as maldições da aliança. Então, ele fala a respeito de Deus. Mas ele fala também a respeito da palavra de Deus. Ele ensina que a palavra de Deus, ela sempre se cumpre. Antes disso, a palavra de Deus, ela adverte. A palavra de Deus, ela sempre adverte. Ela explica, ela esclarece o porquê dos acontecimentos. Então, a palavra que vem ao povo de Israel, através do profeta, é: olha, tudo que tem acontecido com vocês, todos esses acontecimentos que vocês presenciaram, que trouxeram sofrimento para vocês, eles foram permitidos por Deus. E eles foram permitidos por causa do pecado de vocês, porque vocês se afastaram de Deus, vocês deixaram de servir a Deus de coração. Vocês até servem a Deus, mas é só de aparência. Não é de verdade, o coração de vocês não está colocado no Senhor. Vocês servem a Deus, mas vocês servem também a outros deuses. Vocês praticam injustiça social, vocês torcem a verdade, exploram o pobre. Então vocês estão agindo dessa maneira e por isso então Deus trouxe ou tem trazido julgamento sobre vocês. Tudo isso que está acontecendo, essa seca, a pouca colheita, falta de chuva, a praga de gafanhotos, tudo isso é disciplina, é julgamento, é maldição de Deus. Então, entendo, a mão de Deus está nisso. Isso não é coisa que acontece assim, coincidentemente, que acontece por acaso, é Deus que está mandando. Aprendam a ver a mão de Deus nisso, é disciplina de Deus, reconheçam isso. Então a palavra de Deus, ela explica, ela esclarece o porquê dos acontecimentos.
tudo que acontece é permitido por Deus e tem um propósito. A palavra também, ela nos chama ao arrependimento. A palavra sempre chama ao arrependimento. Quando o profeta está falando do que já havia acontecido com eles até aquele momento, e que eles ainda assim não haviam se arrependido, eles estão sendo chamados mais uma vez ao arrependimento, estão tendo mais uma oportunidade para o arrependimento. Então, a palavra de Deus, ela chama ao arrependimento. A palavra de Deus, além de chamar ao arrependimento, ela mostra a justiça dos juízos de Deus. Tudo que estava acontecendo era decorrente a todos esses acontecimentos ruins, trágicos, a que o profeta Amós faz referência, eles aconteceram por causa do juízo de Deus. E esse juízo era justo, porque o povo estava sofrendo as maldições decorrentes da desobediência, do pecado, da idolatria, da injustiça social. Então Deus traz disciplina sobre o seu povo. Ele não permite que o seu povo siga um caminho diferente daquele que ele estabeleceu para o seu povo, que é o povo da aliança. Quando o povo se desvia dos caminhos da aliança, Deus traz a sua disciplina. Ele faz isso por amor, então a disciplina é justa. A disciplina de Deus, ela é totalmente justa. A palavra de Deus também, ela dá esperança para os arrependidos. Aqueles que se arrependem, eles têm a promessa do perdão. Deus perdoa e Deus traz sobre o seu povo bênçãos. Se pela desobediência Deus traz a maldição da aliança, pela obediência Deus traz as bênçãos da aliança. E Deus então restaura a sorte do seu povo. Quando o seu povo reconhece os seus pecados, se volta para Deus de coração. E finalmente a palavra de Deus, ela se cumpre integralmente. Aquilo que Deus falou que iria acontecer, de fato aconteceu. As maldições que viriam sobre Israel, conforme Deus falou para Moisés: ó Moisés, depois da sua morte, esse povo vai se desviar dos meus caminhos, vai seguir após outros deuses. Então, isso aconteceu, infelizmente aconteceu. Então, a palavra de Deus, ela vai se cumprir integralmente, porque o povo da época de Amós, eles não deram ouvidos a esta palavra de Deus. Eles continuaram não se arrependendo, continuaram na prática de pecados, e por isso então Deus levou a nação, ou ele permitiu que a nação de Israel fosse levada. Sargão II tomou posse de Samaria, conforme Deus havia dito através do profeta que aconteceria um julgamento ainda maior. Aconteceu, a nação de Israel foi levada a cativeiro pelos assírios e deixou de existir como reino, porque o juízo foi muito maior. A palavra de Deus se cumpre, Deus fala e a sua palavra, ela se cumpre. Ainda sobre a palavra de Deus, é que ela traz sempre esperança, uma palavra de esperança. Ela é uma palavra de esperança. Há uma palavra de esperança para mim, para você. Houve uma palavra de esperança para Israel nesse período aqui de Amós, ou após esse período, na verdade, né? Amós, ele traz uma palavra de esperança, porque ele fala que depois do exílio, Deus estaria agindo na vida do seu povo, e Deus estaria restaurando o seu povo, o povo de Israel. Se você ler, acompanhar comigo aí capítulo 9, o versículo 11, versículo 12, até o 15, olha aí o que Amós diz, capítulo 9. Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repartirei as suas brechas, e levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz essas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança a semente. Os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. Portanto, uma palavra de esperança para o futuro.
Deus operaria na vida do seu povo. Então, estas são algumas verdades que o livro do profeta Amós nos apresenta sobre Deus, sobre também a palavra dele e também sobre nós mesmos, sobre os homens, né? A palavra fala que nós somos pecadores, nós temos a tendência de não nos arrependermos, né? Primeiramente, nós nos sentimos seguros com a prosperidade. As pessoas, quando prósperas, elas têm a tendência de confiarem na sua prosperidade, como aconteceu com os israelitas aí nesse período de Amós. Eles haviam prosperado e estavam confiados na sua prosperidade. Mas também, a respeito dos homens, a respeito de nós mesmos, o livro nos mostra que nós temos a tendência para a idolatria. Se não nos curvamos diante de uma imagem de escultura, construímos outros deuses, né, que estão no nosso coração, o dinheiro, o corpo, o carro e outras coisas mais que começam a receber mais atenção nossa e mais investimento da nossa parte do que o próprio Deus. Isso constitui um Deus, isso é idolatria. Outra indicação a respeito de nós, outro ensino a respeito do ser humano, aí do livro do profeta Amós, é que nós não percebemos quando somos disciplinados. Há muitas pessoas que estão debaixo da disciplina de Deus, mas eles não reconhecem como disciplina de Deus. Eles acham que é uma maré de azar, estão passando por uma maré de azar, por um momento difícil, mas eles não conseguem perceber que a mão de Deus está nisso. A mão de Deus está por trás de todos os acontecimentos. Nada acontece se Deus não permitir que aconteça. Ele é soberano. O que acontece é porque Ele permitiu que acontecesse. E pode ser uma disciplina de Deus sobre a sua vida. Estamos dizendo que todas as situações que nos acometem são disciplina de Deus, mas podem ser disciplina de Deus sobre a nossa vida. E nós, muitas vezes, não entendemos assim, não percebemos assim, e por isso não nos arrependemos, não nos voltamos para Deus. Um outro ensino do livro do profeta Amós a respeito de nós mesmos é que a misericórdia de Deus, ela é a causa de nós não sermos consumidos. Amós, ele não coloca dessa maneira. O profeta Jeremias que coloca dessa maneira, o capítulo 3, versículo 22. Mas a ideia de Amós é essa: o povo só não foi consumido pela misericórdia de Deus. Não fosse a misericórdia de Deus, o povo teria sido consumido. Então, nós não somos consumidos pela misericórdia de Deus. E também, ainda falando a respeito, ensinando a respeito de nós mesmos, o profeta Amós vai deixar claro que haverá um dia de juízo. E esse dia de juízo será um dia de juízo sem misericórdia, né? Haverá um dia de juízo e esse dia será um dia de juízo sem misericórdia. Muito bem, agora encerrando a cristologia, o que o livro de Amós como ele aponta para Cristo, como esse livro nos leva para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Em primeiro lugar, esse livro ele nos fala de julgamento. Amós, ele anuncia um julgamento ainda maior. Ele fala de julgamentos menores, vamos chamar de julgamentos temporários, mas ele fala de um julgamento ainda maior que viria no futuro. Esse julgamento do qual Amós fala, que viria no futuro, ele se cumpre ou se cumprirá definitivamente na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo voltar, ele trará juízo definitivo, juízo final, juízo derradeiro contra todos os ímpios. Você, no Novo Testamento, tem vários textos ensinando a respeito disso. João 5, 21 a 27, Romanos 2, 12 a 16, Apocalipse 2, 4 e 5, 14 e 16, 20 e 23, Apocalipse 3, de 1 a 3 e 15 a 19. São alguns textos que falam desse julgamento. Então, o julgamento final e definitivo, quem o trará ou quem o executará é o Senhor Jesus Cristo. Por enquanto, nós temos juízos temporários de Deus, mas já há um dia determinado, estabelecido, para o julgamento definitivo. Então, considere isso. Todos comparecerão diante do tribunal de Cristo e serão julgados segundo as suas obras. Então, Amós fala de julgamento. Esse é o tema de Amós.
então esse tema aparece no Novo Testamento, falando sobre o juízo final, que há de ser trazido pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Uma segunda maneira de Amós apontar aí para o juízo final é a promessa da restauração, prometida a Israel e Judá após o exílio, como nós já lemos, aí no capítulo 9, versículos 11 a 15, nós lemos a respeito dessa restauração prometida ao povo de Deus. Essa restauração, ela se cumpre definitivamente em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, o povo de Deus é verdadeiramente, de fato, restaurado à comunhão com Deus, porque pelo sacrifício de Cristo, seus pecados são perdoados, e eles são declarados justos, e eles são reconciliados com Deus, feitos filhos de Deus, pertencem à família de Deus, e têm a promessa da vida eterna no novo céu e na nova terra. Então, essa promessa de restauração da qual Amós fala, ela aponta para a restauração verdadeira em Cristo Jesus e definitiva em Cristo Jesus. Em terceiro lugar, ainda falando sobre a cristologia, ou como Amós nos remete a Cristo, a promessa da restauração do tabernáculo caído de Davi, ela se cumpre definitivamente na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Versículo 11, naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, levantando das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade. Essa previsão, ela indicou que algum tempo após o exílio, um filho de Davi lideraria o povo à vitória sobre as nações e garantiria segurança eterna para eles, conforme o versículo 15 nos apresenta. Essa predição, ela se cumpre, ou se cumpriu, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, filho de Davi. Lá em Mateus capítulo 1, versículo 1, Cristo é apresentado como o filho de Davi. Jesus Cristo, ele subiu ao trono da casa de Davi em sua ressurreição e em sua ascensão. O Senhor castiga quem ama, e o seu julgamento foi um sinal do seu comprometimento com o seu povo, o povo da aliança. E Deus continua castigando e repreendendo a todos quanto Ele ama, e assim então trabalhando esta restauração. Jesus Cristo reina agora, e Ele promove uma guerra santa contra as nações por meio do evangelho que tem sido pregado. E no final, Cristo derrotará todos os seus inimigos e estabelecerá um reino universal quando ele retornar em glória. Esse é o ensino da palavra de Deus, Atos 2, 34 a 36, Apocalipse 19, 11 a 21 e 21, 1 e 22, 5. Portanto, aí há algumas informações pertinentes, importantes e necessárias a respeito desse livro do profeta Amós. Preste atenção, que fique na sua mente que Deus, ele não aceita o pecado, Deus, ele disciplina o pecado, Deus faz isso severamente. Deus chama ao arrependimento. A disciplina tem como objetivo levar ao arrependimento. Aqueles que são que se arrependem, que se voltam para Deus, eles recebem as bênçãos de Deus, ou as bênçãos de Deus são renovadas sobre a vida dele. Mas Deus continua chamando o povo ao arrependimento. Acaso o povo não se arrependa, haja estabelecido um dia de juízo final, quando Deus irá trazer, através de Cristo, julgamento, juízo sobre todos os ímpios, sobre todos os seus inimigos. Então, leia esse livro, estude esse livro, atente para a mensagem desse livro, que fala tão de perto ao nosso coração, que nos chama a atenção para os nossos pecados, para o castigo de Deus contra os nossos pecados, que nos chama ao arrependimento, à mudança de vida. Faça uma reflexão sobre a sua vida. Como é que está a sua vida? Você está vivendo em comunhão com Deus ou está vivendo em pecados? Reconheça que se você está vivendo em pecado, de alguma maneira Deus está trazendo disciplina sobre a sua vida. Se esse é o caso, reconheça o pecado, confesse o pecado, volte-se para Deus, e Deus, pela sua misericórdia, irá perdoar você, irá
renovar a sua disposição sobre a sua vida e abençoar você. Que Deus o abençoe, que Deus oriente você pelo seu Espírito para que você tome essa direção, tome esse rumo e seja grandemente abençoado por Deus. Vamos orar. Deus bendito, nós agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos deu de considerarmos, ainda que de maneira panorâmica, o livro do profeta Amós, que nos chama, ó Deus querido, a atenção, que nos adverte, ó Pai querido, quanto às consequências do pecado, quanto às consequências de nos afastarmos do Senhor, da palavra do Senhor. E então, ó Deus querido, nos mostra que as situações que muitas vezes acontecem na nossa vida, que nós vivenciamos, elas podem ser decorrência da disciplina do Senhor, por causa de pecados que temos cometido, dos quais não nos arrependemos, não confessamos, não pedimos o perdão, não abandonamos. Mas que esta palavra, Senhor Deus, possa agora mexer com o nosso coração, com a nossa mente, possa nos fazer refletir, que o Espírito Santo do Senhor nos leve a reconhecer os pecados, a reconhecer as disciplinas do Senhor como sendo justas, possamos, ó Deus querido, nos arrepender e confessar sinceramente os pecados, abandonar os pecados e viver uma vida de comunhão com o Senhor, para que possamos experimentar as bênçãos do Senhor na nossa vida e não julgamentos ainda mais severos. E finalmente, ó Deus querido, aqueles que permanecerem no caminho da impiedade, vivendo como ímpio, agindo como ímpio, ó Deus querido, até a volta de Cristo, assim se comprometendo com a impiedade, não com a santidade, estes conhecerão o juízo do Senhor, o juízo sem misericórdia, definitivo e derradeiro. Que essa palavra fique no nosso coração e na nossa mente e produza transformação. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Sim. Muito bem, as visões que o profeta Amós registra aqui são visões de Deus para o povo de Israel e o povo de Judá. Elas estão relacionadas aos pecados que o povo de Deus estava cometendo naquele período, naquela época. Como nós já dissemos, a idolatria, ainda que em todas as épocas o povo tenha se entregado à idolatria, e ainda que hoje o povo de Deus também se entregue à idolatria de algumas formas, como nós comentamos, e ainda que o povo daquela época tenha praticado a injustiça, e hoje também há injustiça, mas que fique bem claro que estas visões que ele teve, elas estão relacionadas ao povo daquela época, ao pecado do povo daquela época. Mas como nós dissemos, quando ele fala de juízo, ele fala de juízo para a nação de Israel. E esta palavra se cumpriu quando, esta visão de juízo sobre Israel, ela se cumpriu quando, em 722, a Assíria invadiu Samaria, dominou Samaria e levou o povo para o exílio. E nesse período aí, nessa época, 722, Israel deixou de existir como nação. Então a palavra, a visão de Amós se cumpriu ali. Mas como nós acompanhamos na progressão da palavra de Deus, nós vemos que esta palavra, esse tema de juízo, na palavra de Deus nos remete ao juízo final que Deus irá executar contra os ímpios. Deus dá a oportunidade aos homens para se arrependerem, chama os homens ao arrependimento, mas aqueles que não se arrependem, como aqui diz, Deus agiu dessa maneira, o povo não se arrependeu, não se converteu, então Deus traz um juízo mais severo, e esse juízo final, conforme nós vimos, que a palavra de Deus fala lá no livro de Apocalipse e outros textos do Novo Testamento. Então, é preciso entender que as visões deles estão relacionadas ao povo de Israel daquela época, no período de Uzias, no período de Jeroboão II. Tá? É para aquela época, mas esses temas que ele trata são temas que a palavra de Deus trata em vários outros lugares, e vários outros profetas, vários outros livros da Bíblia nos chamam a atenção para esse mesmo tema: juízo, disciplina ainda maior, falta de arrependimento, falta de conversão, maldições decorrentes aí da desobediência. Então aponta nessa direção. Tá? Então não entender essas visões como se aplicando total e definitivamente ou exclusivamente a essa situação que nós vivenciamos hoje. A mensagem sim, a ideia sim, os temas sim, mas as visões foram para o povo de Israel naquela época. Irmãos, que Deus abençoe a todos. Nós mais uma vez queremos lembrar aos irmãos que no domingo, na escola dominical,
nós já transmitiremos no canal da igreja. Hoje estamos transmitindo no canal do Peu, porque o nosso não foi liberado, é 24 horas para o nosso ser liberado, nosso canal. Então, isso vai acontecer ainda hoje, amanhã estará liberado. Então, no domingo, a Escola Dominical será transmitida dessa maneira. Também o culto à noite será transmitido dessa maneira. Só que no culto à noite, nós vamos ter o louvor, vamos ter o pessoal da equipe de louvor. Nós já estamos convocando a equipe que está escalada para domingo, para preparar os cânticos, os hinos, a equipe também vai cantar, e nós teremos a pregação, é o Arthur que vai pregar, da mesma maneira. Nós desafiamos os irmãos a se reunirem no horário do culto. Como nós estamos informando, irmãos, nós não estamos brincando, não é férias da igreja, não é para relaxar, para fazer outra coisa, ver jornal. Esse é o horário do culto. Você só não vai estar na igreja, só não vai estar aqui, né? Mas você vai estar na sua casa, com a sua família, participando do culto. Então, esse é o grande desafio para que participemos de todas as atividades da igreja, para não termos nenhum prejuízo espiritual, ok? E deixar de prestar a Deus a nossa oração. Deus abençoe, uma boa noite a todos.